poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Amém? Quando Jesus encontra os discípulos, ele fala para eles: ele dá todo o poder no céu e na terra. O que Jesus estava dizendo, ele estava dizendo o seguinte: eu tenho poder, Deus me deu autoridade no céu, Deus me deu autoridade na terra. Ele estava dizendo para os seus discípulos: você não está falando com um ser humano qualquer, você não está diante de um homem qualquer, você está diante do Filho de Deus, que tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. E ele disse na sequência: portanto, ide, eu estou mandando que vocês vão, ensine todas as nações, batizando as pessoas no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, o batismo é uma ordem de Deus, é um mandamento de Deus. Mandamento não se discute, ordem não se discute. Você discute a lei do trânsito? Discute? Não, você obedece. Antônio Prado, ela só sobe. Você pode descer Antônio Prado de carro? Não. Por quê, irmão? Porque a ordem é lei, é mandamento. Você tem que chegar aqui, virar à direita e subir. Se você quer descer, você atravessa, vai na Duque de Caxias e desce. Porque são leis, são ordens. Lei e ordem não se discute, principalmente com quem tem poder e autoridade. Se você obedece uma lei de trânsito que é do município, que é instituída por um homem, que foi instituída pelas autoridades da nossa cidade, você acha que nós não temos que obedecer a lei de Deus, que foi instituído por quem? Por aquele que tem o poder sobre o céu e sobre a terra, aquele que tem o poder para dar e tirar a vida. Pelo versículo da Bíblia que diz: não temais o homem que pode matar o corpo somente, mas temais aquele que pode matar o corpo e também fazer perecer a alma no inferno, e esse que tem o poder para isso é só Deus. Irmãos, nós estamos cumprindo o mandamento de Deus, uma ordenança de Deus, um pedido de Deus, uma ordem de Deus. E isso, irmão, é pelo Espírito Santo, isso é pelo poder da sua palavra. Amém? Volta um pouquinho para trás do capítulo 3, mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 3, no seu versículo número, vamos ler desde o 11. Glórias a Deus. Nós não estamos fazendo aqui, irmãos, algo que nós inventamos, não. É o mandamento do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler desde o versículo 11. Mateus capítulo 3, verso 11. Mateus 3, 11, amém? Vamos lá? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém?
Quem falou isso aqui foi João Batista. Ele estava falando de Jesus. E ele diz aqui, ó: e na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Falando das pessoas como trigo, né? O trigo e o joio. Queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aí no verso 13 fala sobre o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Irmãos, nós estamos vendo aqui o batismo de Jesus. Ele foi o nosso exemplo, ele é o nosso guia, ele é o nosso mestre. Nós não estamos seguindo aqui a homens, nós estamos seguindo aqui a pastor, nós estamos seguindo aqui líderes religiosos, não. Nós estamos seguindo a Jesus. E ele, sendo o exemplo, ele foi lá e cumpriu o batismo. Batismo não é para pecador. O batismo tem um símbolo, como o pastor João disse, é o sepultamento de um homem ímpio, de uma mulher ímpia, de uma pessoa que não temia Deus, que não tinha compromisso com Deus, quando é mergulhado na água. É simbólico isso. Quando você, por isso que o batismo ele é por imersão. Por quê? Quando você mergulha a pessoa, simboliza que aquela pessoa está morrendo para o mundo, para as coisas do mundo. E quando você tira a pessoa da água, simboliza que ela está nascendo de novo. É um símbolo isso. O batismo, irmão, que sempre foi pregado, ensinado na Sagrada Escritura, é para pecador. Cristo não tinha pecado, nunca pecou. A Bíblia diz que não havia dor na sua boca. O próprio Deus se fez da forma humana, está lá em João capítulo 1, versículo 1. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e se fez uma forma humana, habitou entre os homens, e vimos a glória do unigênito de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 1 em diante. Falando que ele deixou o seu trono, se fez de uma forma humana. Maria não teve relação sexual com José para nascer Jesus, não. O que foi colocado lá no seu útero foi a semente do Espírito Santo de Deus. E ele nasceu, se fez da forma humana. Para quê, irmão? Para que seja o nosso exemplo. Ele foi o nosso exemplo. Ele não precisava ser batizado. Jesus não tinha pecado para ser batizado. Batismo para quê, irmão? É sepultamento dos nossos pecados. É o símbolo, sepultamento do antigo homem. É enterrar a vida de pecado, a vida de incredulidade, a vida de idolatria, a vida de feitiçaria, das coisas erradas desse mundo, condenadas pela palavra. Jesus não precisava ser batizado, mas no entanto ele foi para João Batista e falou: me batiza, João. E o que João falou? O que João Batista fez? A Bíblia diz que ele se opunha. O que é se opor? Não, Senhor, vou batizar o Filho de Deus, vou batizar uma pessoa santa, sem pecado. O Filho de Deus, não vou batizar. Ele se opunha. Olha o que diz a palavra. Porém, respondendo Jesus, no versículo 14, João se opunha-se, dizendo: é eu que preciso ser batizado por ti. É eu que preciso ser batizado pelo Senhor. Não o Senhor me batizar. Não eu batizar o Senhor. Eu preciso ser batizado, João Batista falou. Não eu batizar o Senhor Jesus. Ele estava se opondo. Mas o que Jesus falou?
Porém Jesus respondeu dizendo-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Amém? Glória a Deus. Você tem que cumprir a justiça de Deus. Cumprir a justiça de Deus é cumprir o mandamento de Deus, obedecer a palavra. Jesus tinha quantos anos quando foi batizado? 30 anos de idade. Ele não batizou quando era bebê. Por quê, irmão? Porque o batismo tem que ter consciência. Você tem que saber o que você está fazendo. Não é algo inconsciente. Eu fui batizado também quando fui criança, mas eu não tinha consciência de nada. Eu não sabia o que estava fazendo. Então foi inválido. Jesus poderia ter sido batizado quando era criança. Não poderia? Sim, poderia. Mas, no entanto, quando ele tinha 8 dias de vida, ele foi apresentado. Por quê, irmão? Porque a criança não tem consciência da salvação, não tem consciência da vida eterna, não tem consciência do Filho de Deus, da morte do Filho de Deus, não tem consciência de nada. Então o batismo se torna inválido. Jesus foi apresentado quando era criança. Mas quando ele tinha 30 anos de idade, aí sim ele foi ser batizado. Ele poderia ter chegado para João Batista e para todos os profetas que tinha na época, se batizado quando era criança. O próprio pai dele, a Maria e José, o pai adotivo dele, diz assim, poderia ter falado: vou batizar Jesus com 8 dias de vida, com 1 mês, com 30 dias, com 60 dias. Mas não, eles apresentaram, porque, irmãos, é bíblico a apresentação quando é criança. Nós apresentamos e consagramos aquela criança para que Deus abençoe o crescimento, o desenvolvimento dele, a presença de Deus sobre aquela criança, até ele atingir uma certa maturidade, que ele tenha conhecimento do que é certo e do que é errado, tenha conhecimento do porquê que Jesus veio, porquê que Jesus morreu, como que ele ressuscitou no terceiro dia, sobre a vida eterna, sobre a eternidade, sobre a salvação. Por isso que Jesus foi batizado com 30 anos de idade. Mas então todas as pessoas têm que ser batizadas com completar 30 anos de idade? Não há regra para idade. Não há regra. Mas a partir do momento que a criança entra na fase de adolescente, já tem conhecimento, já sabe o que é certo e o que é errado, aí sim ela vai se decidir por si mesma descer as águas. Por quê, irmão? Porque, olha o que Jesus respondeu para João Batista. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça de Deus. Quando a pessoa entende sobre a vida eterna, ele vai entender sobre a justiça de Deus, ele vai cumprir a justiça de Deus, é cumprir a vontade de Deus, cumprir o mandamento de Deus. Não é algo da igreja, irmão, não é algo da cabeça do pastor, da cabeça da religião, da cabeça da igreja, não, é mandamento de Deus, mandamento do Senhor, cumprir a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. Aí Jesus foi batizado no versículo 16, e aí veio o Espírito Santo de Deus, foi derramado sobre a vida dele, e aí ele começa o seu ministério, curando os enfermos, expulsando os demônios, pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu quero ler para você agora em Marcos, eu vou até reduzir, tem vários versículos aqui, mas eu vou ler Marcos para encerrar. Marcos capítulo 16. Glória a Deus. Versículo de número 15. Isso aqui foi um mandamento. Quem falou isso aqui foi Jesus. Quem ordenou isso daqui foi Jesus. Amém? Olha o que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15. Vamos ler aqui, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados, lançou-lhes em seu rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinha visto já ressuscitado. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, ele apareceu para alguns,
depois que ele apareceu para esses que estavam aqui, os 11, seus 11 discípulos. E ele lançou para vocês, são duros de coração, porque eu já apareci e vocês duvidaram. E Jesus disse aqui no versículo número 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Ele disse mais no verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Tem que ter processo batismal. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Posso dizer e pregar que o batismo salva? Não posso, irmão. Só o batismo salva, não posso pregar. Sabe por que só o batismo salva? Eu não posso falar isso, pregar isso? Porque se eu falar que o batismo salva, eu estou negando toda a eficácia de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou dizendo que a obra de Cristo, a morte dele e a ressurreição dele é em vada. Eu não preciso dela, é só batizar que eu vou para o céu. Mas o batismo é a confirmação da salvação. Eu sou salvo, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu recebi Jesus como Senhor da minha vida, então eu vou cumprir a justiça, como nós lemos no versículo anterior. Eu vou cumprir a justiça, vou obedecer o que o meu mestre está fazendo, batizando, porque a palavra de Deus diz que quem crer e for batizado. Aqui também, nesse crer, também já dá a instrução de que nós não podemos ser batizados quando criança. Por que, irmão? A criança crê, bebê crê, ele crê em Deus, ele não cuidadinho, não sabe nem da existência dele, quanto mais de Deus. A criança, quando ele é bebezinho, ele vive por instinto. Se você não alimentar ele, ele morre. Se você não amamentar ele, ele morre, porque ele vive por instinto. E aqui a palavra de Deus está falando que quem crê e for batizado, antes de ser batizado, ele tem que crer. Então precisa ter consciência para crer, precisa ter sabedoria, precisa ter certa maturidade para crer. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é uma alegria muito grande para nós podermos cumprir a palavra de Deus, ajudar os irmãos a vida. Para encerrar, quero só ler Lucas capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, Lucas capítulo 15, verso 7. Glória a Deus. Lucas 15, verso 7. Amém, Jesus? Vamos lá? Digo-vos, quem falou isso foi Jesus, que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém? Glória a Deus. Só há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E quando nós vemos o arrependimento no coração do pecador, quando ele quer cumprir a justiça de Deus, quando ele quer obedecer a Deus, quando ele quer servir a Deus, quando ele quer se submeter a Deus. Amém? Só há arrependimento quando a pessoa fala: não, agora eu não vivo mais eu. A minha vida eu não vivo porque eu acho, porque eu quero, porque eu decido da minha cabeça. Não, a minha vida eu vou viver para Deus. A minha vida eu vou fazer a vontade de Deus. Se Deus falou para mim fazer, eu vou fazer. Se Deus falou para mim não fazer, eu não vou fazer. Se Deus mandou abandonar, eu vou abandonar. E só há alegria no céu, não é quando a pessoa é curada. É curada de uma enfermidade, é curada de um câncer, é curada de um mal. Não há alegria no céu por nenhum milagre. A única vez que a Bíblia diz que há alegria no céu é quando um pecador se arrepende do seu pecado
E o testemunho físico, o testemunho visível, o testemunho terreno do arrependimento de um pecador é quando ele se decide cumprir a justiça de Deus nas águas do batismo. Amém? O testemunho para as pessoas, o coração dele, a alma dele, é quando ele entregou Jesus. Mas o testemunho para a igreja, o testemunho público, que ele se arrependeu do seu pecado, é quando ele decide descer as águas do batismo. Porque ele fala: não, eu não vivo mais para mim, vou sepultar o antigo homem, vou nascer uma nova pessoa, vou servir a Deus, não vou mais fazer a vontade dos meus pensamentos, não vou fazer as vontades da minha carne, não vou fazer a vontade mais do pecado, não vou servir mais ao diabo, não vou ter mais parte com o mundo, não quero mais viver segundo os meus pensamentos, as minhas decisões, mas agora eu vivo segundo a vontade de Deus, o plano de Deus, o querer de Deus. Eu vivo para fazer aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer. Amém? Isto é ser cristocêntrico. Cristo é o centro da nossa vida, nós estamos envolvidos com Ele. Não é o egocentrismo, eu quero fazer o que eu quero fazer as minhas vontades. Não, esse homem, essa pessoa já não existe mais, porque nós sepultamos ela em Cristo Jesus. Amém? E o testemunho público desse sepultamento do antigo homem, da antiga mulher que não queria nada com Deus, é o batismo, que é o testemunho público que ele se entregou a Cristo, ele vive uma nova vida, ele está na presença de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então quero que você se levante, como o seu teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente os irmãos, aqui embaixo, aqui à frente os irmãos que vão descer as águas do batismo. Nós vamos orar por eles agora. Pode ver, todos aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Isso, pode vir aqui à frente. Pode virar aqui de costa para mim, de frente para os irmãos. Glórias a Deus. Irmãos, não é um ato religioso, irmãos. É um ato bíblico. É um pedido de Deus. Nós acabamos de ler. Quando João Batista encontra Jesus, o Filho de Deus, fala para João: João, me batiza. Fala: não, mas eu preciso ser batizado pelo Senhor. O Senhor está me pedindo para mim te batizar. E ele falou: eu tenho que cumprir a justiça do meu Pai. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho que fazer aquilo que Deus está me pedindo. Eu não vivo para fazer a minha vontade, mas eu vivo para fazer a vontade do Pai. Amém? E a mesma coisa os irmãos que estão aqui na frente, eles se decidiram. Amém? Eles decidiram cumprir a justiça de Deus. Eles decidiram cumprir o plano de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Então eu quero que você estenda as mãos. Eu quero pedir para os pastores e pôr as mãos sobre os irmãos, ungir eles agora. Amém, pastor Luiz, pastor João? Estenda suas mãos aqui. Enquanto nós vamos orar, os pastores vão estar ungindo eles agora, porque agora nós vamos, em nome de Jesus, trocar ali de roupa rapidinho e nós vamos cumprir a justiça de Deus. Amém? Vamos fazer a vontade do Pai, vamos cumprir o mandamento de Deus. Glórias a Deus. Pastor Luiz, pega o azeite e unge os irmãos aqui no nome de Jesus. Pastor João, estenda suas mãos. Meu Deus, nós acabamos de ler, Senhor, que só há festa no céu, alegria no céu, quando o pecador se arrepende. E o maior de todos os testemunhos físicos